Amados, que a paz e a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês. Estamos mais uma vez aqui ao vivo e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje, na verdade, eu quero falar um pouco para vocês sobre um assunto que às vezes a pessoa ouve falar, mas que não tem talvez muito entendimento, que é sobre o Pentecoste. Quando você ouve falar de uma igreja pentecostal, eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas eu estava vendo um texto aqui que aconteceu no livro de Atos, e Deus incomodou para que eu falasse com vocês sobre esta questão, sobre o dia de Pentecoste, sobre a importância que tem o Pentecoste na vida de um cristão, né? E então eu vou ler um texto com vocês, depois a gente vai entrar no contexto histórico aí. Está em Atos 4, versículo 8, diz assim, olha: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este homem está são diante de vós. Então Pedro, na verdade, aqui ele está diante do Sinédrio, ele está diante daqueles homens que haviam condenado Jesus. E ele está dando explicação a respeito de um homem enfermo que tinha sido curado, né? A história aqui, o contexto, está no capítulo 3 do livro de Atos. É um homem que a Bíblia fala que era coxo, né? Que ele ficava mendigando na porta do templo, na porta formosa do templo, quando os judeus iam para o templo para levar ofertas ou para adorar, né, para fazer os rituais que eles faziam no templo de Salomão. E tinha a porta formosa e esse homem ficava na porta pedindo esmolas. Ele não andava desde nascença, né? A Bíblia fala que ele tinha 38 anos e nunca tinha andado, e ficava ali pedindo esmolas. E quando Pedro e João estão indo no templo para orar, né, a Bíblia fala que era 3 horas da tarde, eles estavam subindo, como tradicionalmente eles faziam, né, a cada 3 horas eles oravam, e na hora nona então deles lá, que é a hora, que é às 3 horas da tarde, eles estão chegando no templo, e aí aquele homem está ali pedindo esmola. E Pedro olha para aquele homem e chama a atenção dele e fala: olhe para nós, né? E o homem olha achando até que vai ganhar uma esmola. E Pedro fala para ele, fala: nós não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E aquele homem então levantou, eles puxaram o homem pela mão, e a Bíblia diz que ele ficou em pé, firme, o tornozelo firme, e ele começou a andar e pular de alegria, e aquilo ali chamou a atenção de muita gente, porque todos conheciam aquele homem, ele já estava acostumado ali há muito tempo, há muitos anos. E aí começa então a causar um alvoroço entre o povo, porque aquilo ali foi um milagre daquele, né, feito. Alguns até estavam acostumados a ver através de Jesus, mas agora Jesus não estava mais aqui, e os seus discípulos fazendo. Então isso já cumpre uma profecia do próprio Cristo falando que lá em Marcos, né, no capítulo 16, no último capítulo de Marcos, no capítulo 16, fala que os discípulos expulsariam demônios em nome dele, curariam pessoas em nome dele. E Pedro, ele vai e cura aquele homem, e é interessante porque ele fala em nome de Jesus. E aí isso daí foi que causou todo esse alvoroço, e aí eles começam então a explicar no templo o que havia acontecido, né? Porque todo mundo ficou muito espantado com aquilo ali. E aí Pedro então fala: gente, vocês estão assim, alvoroçados, vocês estão maravilhados, mas na verdade isso daí é a profecia que está se cumprindo. Na verdade, Jesus Cristo nos falou de tudo isso que haveria de acontecer, e o que nós fizemos foi em nome de Cristo, não somos nós não temos poder de nada, foi o próprio Cristo, tal. E né, começou a conversar sobre isso. É interessante porque a Bíblia fala que antes desse episódio, Pedro já tinha feito um discurso que tinham convertido 3.000 almas. E depois desse discurso, converteram mais 5.000 almas. Então, em 2 discursos de Pedro, num período aí de um dia atrás do outro, de 2 dias, 3 dias, não sei, existe 8.000 conversões, né? Mas eu queria falar com vocês
sobre a questão do Pentecoste, do Espírito Santo, porque aqui já tinha acontecido o Pentecoste. Pentecoste, na verdade, esse nome se dá por causa de uma festa judaica que acontecia lá no Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo da escravidão, instituiu a Páscoa. E Deus pediu para que eles comemorassem as 3 festas, que era a Páscoa, que era a festa da colheita e que era a festa de Pentecoste. A Páscoa era uma comemoração da libertação do povo, né? A Páscoa é isso, né? A Páscoa, que eu já falei sobre a Páscoa aqui, quer dizer passar adiante, né? Pular por cima, passar adiante. Mas na verdade, isso aí está falando de quando o Espírito veio para matar todos os primogênitos do Egito, e na casa que tinha o sangue na madeira, ele passava adiante. Então isso era a Páscoa. Então eles tinham que comemorar, fazer a festa dos pães asmos, que era a comemoração da libertação do povo. E tinha uma festa importantíssima, que era a festa da colheita. E esta festa da colheita, onde eles tinham que separar os primeiros frutos, né, a primícia da colheita, eles tinham que separar para Deus e fazer uma festa comemorando aquela colheita. E aí acabava essa festa no sábado. A partir desse sábado, contava 50 dias, por isso Pentecoste vem de penta, vem de 50. 50 dias depois, eles tinham que fazer essa comemoração, né? Depois dos primeiros frutos, tinha a festa dos pães asmos, né? E aí depois do sábado, que eles faziam a colheita, 50 dias depois eles faziam essa festa da colheita, que era a festa de Pentecoste, que era para comemorar a colheita que Deus tinha dado de alimentos para o povo. Então a festa de Pentecoste era importantíssimo, né? Que era um agradecimento a aquilo que Deus havia dado a eles de mantimento. Então os judeus comemoravam Páscoa, comemoravam, né, a festa dos pães asmos, comemoravam a colheita, que então tinha essa festa chamada de Pentecoste. E o que aconteceu? Quando Jesus estava entre os apóstolos, entre nós, Jesus ele fala para eles, olha, é necessário que eu vá para que Deus mande o novo Consolador. Esse novo Consolador é aquele que vai convencer o homem do pecado. Aí Jesus está falando do Espírito Santo. Aí quando então Jesus morre e ressuscita, ele fica 40 dias com os apóstolos, e depois desses 40 dias ele sobe aos céus, ele é assunto aos céus, e aí pede para os discípulos esperarem em Jerusalém até que venha o Espírito Santo. Então se você pegar no livro de Atos, é isso que acontece. Lucas, que escreveu o livro de Atos, se você começar aí a ler, você vai ver o primeiro capítulo. Ele fala, fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Estando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele diz, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então aqui, o Lucas está escrevendo para um amigo dele, para Teófilo, falando justamente que Jesus, depois de ter ficado com eles 40 dias depois da ressurreição, pede para eles ficarem em Jerusalém, e lá em Jerusalém eles vão receber a virtude que vem do céu, que é o batismo do Espírito Santo. Então viria o Espírito Santo. E o que aconteceu? Eles estavam reunidos justamente no período da festa de Pentecoste. E aí nesse período da festa de Pentecoste, vem então o que a gente conhece como descida do Espírito Santo. O capítulo 2 do livro de Atos descreve aí como foi a vinda do Espírito Santo. E aí muda a história de todos nós, porque a gente passa então a ter uma outra forma de comunicação com Deus. Deus, ele falou com o povo lá na antiguidade diretamente, ele falava com os patriarcas, né? Falou com Moisés, falou com Abraão, ele falava diretamente. Depois ele passa a usar profetas, e através dos profetas ele vem e fala com o povo.
né? Depois disso, ele falou através do próprio Cristo, que é a própria palavra de Deus. Então Jesus vem e fala com o povo aquilo que Deus queria falar, né? E aí encerra esse ciclo, e agora vem o ciclo do Espírito Santo. Deus passa a conviver conosco e a falar conosco através do Espírito Santo. E aí então esse é o Pentecoste. É importantíssimo, né, a gente saber que o Pentecoste é por causa do dia da festa de Pentecoste. É isso. Mas o Pentecoste é a vinda do Espírito Santo que estabelece uma nova relação de Deus com a humanidade. Então o Pentecoste é importantíssimo, né? Tem gente que é contra porque Pentecoste não é aquele repleplé, o pessoal sai pulando. Tem gente que é contra isso. Eu não estou nem considerando se deve, se não deve, se a igreja deve entrar nesses mistérios, sair pulando ou não, não é isso. Eu quero que você entenda que o Pentecoste é fundamental para o cristão, porque o Pentecoste marcou a vinda do Espírito Santo, né? E aí então, nesse caso, entra a história de Pedro. Pedro já tinha então vindo o Espírito Santo, Pedro já tinha recebido o dom do Espírito Santo, e ele estava dessa vez cheio do Espírito. Eu comecei a ler o texto que eu comecei ali, e fala, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Então agora tudo mudou, porque Pedro tinha acabado de curar um rapaz em nome de Jesus Cristo, né? Esse Pedro é o mesmo Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes, quando Jesus estava sendo acusado por esse sinédrio, né? A história, quando o pessoal quando Judas traz Jesus, ele é levado perante o sinédrio, que são os sacerdotes, o sumo sacerdote, a cúpula, né? O tribunal de julgamento dos judeus era o sinédrio, né? Ele foi lá julgado por Pilatos, que era o representante da coroa romana, mas ele é levado ao sinédrio, e o sinédrio é que condena. O sinédrio é que pede a condenação dele perante César. E Pedro, naquela oportunidade, ele é reconhecido por algumas pessoas, e por 3 vezes, por 3 oportunidades, ele nega que andava com Jesus, ele nega que conhecia Jesus. Por quê? Porque até ali, então, ele era Pedro, homem cheio sem espírito, sem nada. Ele era simplesmente Pedro. Mas, agora, o que acontece? Aquele Pedro, aquele homem covarde, que se amedrontou diante das acusações, que se acovardou diante da possibilidade de também ser morto, né? Pedro aquele cara que era um ignorante, que simplesmente se acovardou, não reconhecendo que andava com Jesus. Depois de um período, ele recebe a virtude do Espírito, ele recebe o Espírito Santo, e aí tudo muda. Ele ganha uma autoridade, e essa autoridade então muda completamente a vida dele, né? Então, agora ele está diante do sinédrio. Por quê? Porque ele tinha curado aquele homem, né? Aquele coxo que fazia 38 anos que estava pedindo esmola. Pedro, em nome de Jesus, vai, cura aquele homem, e aí ele está explicando para o povo, né? E ali começa a converter pessoas. Eu falei, a primeira conversão, que foi a vinda do Espírito Santo, foi 3.000, depois mais 5.000, total de 8.000 almas, em 2 discursos de Pedro. E aquele mesmo Pedro que se acovardou, agora com a autoridade do Espírito Santo. E aí então o sinédrio reúne, prende ele, João, eles passam a noite presos, e no dia seguinte, eles perante o sinédrio, começam a se explicar. E aí então é o texto que nós lemos aqui, que eu vou ler de novo, que agora você vai entender melhor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste. Olha só, agora Pedro já põe o dedo na cara deles. Aquele covarde que falou, não conheço, não sei quem é, agora já põe o dedo na cara daqueles que condenaram Jesus. Ele fala, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse que este homem está são diante de vós. Então, na verdade, ele passa a ter uma autoridade do Espírito Santo, e com a autoridade do Espírito Santo ele assume que ele é um seguidor de Jesus Cristo. Ele assume que foi em nome de Jesus. E ali Pedro, João, todos eles passam a ter muitos problemas, que aí passa então uma perseguição implacável contra os cristãos. Passa a ter uma perseguição implacável contra todos aqueles que confessavam crer em Jesus Cristo.
Mas a diferença estava onde? No Espírito Santo. Esses homens já não eram mais homens comuns. Eles eram homens revestidos pelo poder do Espírito Santo. Então o Pentecoste para a igreja é fundamental. Não tem como a igreja sem o Pentecoste. Que eu repito, não estou falando de uma festa judaica que comemora 50 dias depois da primeira colheita lá. Eu não estou falando dessa festa, que é a festa comemorada 50 dias depois da festa dos pães asmos. Não é do que eu estou falando. O Pentecoste, na verdade, foi o período escolhido pelo Espírito Santo de se manifestar aos seguidores de Jesus Cristo. E então, a partir daí, Deus passa a falar com o povo, com aqueles que creem nele, através do Espírito Santo. Então não tem como o cristão viver afastado do Espírito Santo. Não tem como, não existe a possibilidade de a gente viver descolado do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio nessa festa de Pentecostes. Então, repito, este evento para a igreja é primordial, é fundamental para a vida do cristão. Pedro, repito, ele era um covarde que ganhou autoridade através do Espírito Santo. E ali ele passou, então, a falar com muita autoridade, com muita propriedade a respeito do reino de Deus e a respeito daquilo que Deus pode fazer. Então eu queria deixar isso no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que estava em Pedro, é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. É o mesmo Espírito que, de acordo com a vontade de Deus, ele opera os dons em todos nós. Se você pegar em 1 Coríntios 12, você vai ver sobre os dons do Espírito Santo. É esse mesmo Espírito Santo que opera, que dá o dom da fé, que dá o dom do conhecimento, o dom da oração em línguas, o dom de cura. É esse mesmo Espírito que está hoje na igreja do Senhor. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de cura, o outro a operação de maravilhas, e a outro o dom de profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, a outro o dom de variedade de línguas, e a outro o dom de interpretação de línguas. O Espírito é o mesmo, que opera tudo em todos, e é esse Espírito Santo que opera nas igrejas. Nós somos homens falhos e não somos nada diante de Deus, mas o amor de Deus nos alcançou. Então nós passamos a ser uma autoridade espiritual no reino de Deus pelo Espírito Santo que está em nós. Espero que essa palavra fale ao seu coração e você então dê liberdade ao Espírito Santo para que ele possa agir através da sua vida. Porque o reino de Deus vai ser divulgado, o reino de Deus vai estar entre todos os povos. É um privilégio nosso se a gente puder participar disso através do Espírito Santo. Então, dê liberdade ao Espírito Santo para ele agir na tua vida, para ele agir na igreja que você congrega. Se você é líder religioso, dê liberdade ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo agir na igreja e agir entre o povo de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Queria fazer uma oração. Depois eu vou mandar um abraço para algumas pessoas que estão nos assistindo, mas antes eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse uma oração comigo. Senhor, nós agradecemos. Agradecemos, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte da Tua obra, mesmo sem merecermos, Pai. Nós não merecemos. Mas como nós vimos aqui também em alguns vídeos atrás aí, Deus, graça é algo que a gente recebe imerecidamente. Mas mesmo sem a gente merecer, a Tua graça nos alcançou. E o Senhor nos dá esse privilégio de fazermos parte da Tua obra. Então nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito na nossa vida. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa agir de uma maneira sobrenatural na nossa vida e através de nós operar curas, operar maravilhas. Senhor, nos conceda fé através do Espírito, nos conceda, ó Deus, discernimento, sabedoria, para que a gente possa nos conduzir e conduzir as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor, rumo à salvação.
Abençoa, Senhor, a cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo. Abençoa, Deus, a cada uma dessas pessoas que buscam conhecer mais o Senhor. Derrama sobre nós todos o Teu Espírito, ó Deus, e fale conosco sempre. Nos ensina e nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Queria mandar um abraço pro pessoal que está nos assistindo. É isso mesmo, mais de 1.100 pessoas? Puxa vida. Mandar um abraço para Regina da Loca, que Deus abençoe. Para Valéria Ferreira, que deve ser minha esposinha amada. Deus te abençoe, meu amor, que esteja conosco sempre, abençoe essa casa. A Sandra Pereira, dona Sandra, Deus abençoe a senhora, de Hortolândia. A Eliane Marinho, Deus te abençoe também, Eliane. A Rose Alves, Rose, Deus seja contigo. Eu vou ler um pouquinho, mas para dar tempo de falar mais nomes aqui. A Leide Barros, a Sheila Cristina, o Nelson Camargo, o João Carlos Filho, a Sônia Rodrigues, a Neuza Barg, é isso? José Reinaldo Ferreira, o Biju, o Simvaldo Souza, a Marleide Tavares, a Rosana, a Rô, a Tati Ferreira, Sérgio Carrara, que Deus te abençoe, viu, Sérgio, meu irmão querido, a Rosângela Quiminácio, é isso? O pastor Isaac Mônago, a Helenilda Souza, o Antônio Pires, a Fran Moraes, Carlos Miguel, 1.100 pessoas alcançadas, mais de 1.100 pessoas alcançadas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Obrigado pelo carinho. E se você puder compartilhar, né, eu tenho certeza que você vai estar fazendo uma grande obra no reino de Deus, porque através do seu compartilhamento esse vídeo pode alcançar outras almas e pode ajudar alguém, tá bom? Deus te abençoe poderosamente até terça que vem, se Deus quiser.